Quando eu tava lá trabalhando de Uber, meu sonho era ganhar 10 mil por mês, eu achava que era um negócio absurdo. E hoje 10 mil não ajuda muito não. Você pode falar pra gente quanto que é seu salário hoje? Só pro pessoal ter uma ideia. Mais ou menos. Cara, empreendedor não tem um salário específico, né? Então depende muito do negócio. Mas assim, a gente fatura algumas dezenas de milhões de reais aí por ano. Rufino, Rufino, com o que você trabalha, cara? eu sou CEO da Simpla Invest. Bacana. O que a Simpla faz? O que é essa empresa? Qual a área de atuação de vocês? Nosso objetivo é simplificar os investimentos para todo mundo. Então nós temos aí desde a parte educacional. Hoje nós já tivemos mais de 800 mil investidores formados pela nossa empresa. Nós temos a parte de recomendações de investimentos com um aplicativo onde a gente já indica as melhores ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos estrangeiros para os clientes. E temos a parte de gestão de investimentos também para patrimônios acima de 100 mil reais, outros acima de 5 milhões de reais. A gente consegue realmente cuidar de tudo para o cliente de maneira 100% individualizada e sem exclusividade com nenhuma corretora, sem comissionamento nem nada. É um modelo novo de gestão de investimentos que veio para o Brasil para ficar agora. Legal, então posso dizer que você tem um business que é segmentado em 3 pilares diferentes, seria isso? Esses são os principais, na verdade tem outros também, tem gestão de milhas aéreas, tem Legal. várias outras questões. E assim, quanto empresário, né, por que você decidiu, como gestor, tomar a decisão de empenhar a força e energia em várias áreas? A gente vê um movimento hoje que é, não, foque em uma coisa só. Perfeito. E eu vejo que você foi pelo um lado um pouco diferente. Você pode explicar por que você fez isso, a sua estratégia, como que foi? Claro. Na verdade, o meu foco inicial sempre foi um só, foi a educação financeira. Mas a partir daí, a gente foi entendendo que existiam outras soluções que seriam importantes para aquele nosso cliente. Então, são estágios diferentes de empresa. Você criou um ecossistema, né? Exatamente, mas no tempo certo. Se eu tivesse tentado criar esse ecossistema desde o início, eu acho que não teria dado certo. O meu objetivo principal era como que eu posso ajudar a pessoa a investir melhor e conquistar sua liberdade financeira. A partir daí, eu consegui, através da educação, criar uma base de clientes muito grande. A partir daí, foram surgindo oportunidades de outras soluções financeiras também. Tudo aquilo que é melhor para o nosso cliente, a gente vai implementando, mas sempre focado na simplicidade, focado em fazer poucas coisas, porém de forma Simples, muito né? relevante. É isso aí. E assim, na sua opinião, trabalhando na área de educação, né, que você falou que atua hoje, que foi o core business por muito tempo, e hoje você está expandindo para outras frentes, quando que foi o momento de tomar a decisão de expandir para outras frentes? Imagino que essa deva ser uma decisão na vida de muitos empresários. Como que você levou em conta para tomar essa decisão? O que pesou, o que não pesou? Como que foi para você? Legal. A oportunidade ela vem quando você entende que os seus próprios clientes estão pedindo muito por alguma coisa. Então você ouvir o seu cliente é importante para você encontrar outras oportunidades de negócio para vender para aquele mesmo cliente. É como você aumenta o LTV do negócio, é como você aumenta a recorrência do negócio. Né? Sim. Porém, a hora que você vai realmente tomar essa decisão, eu acho que é quando você tem um time já estruturado. O time é essencial, porque o empreendedor, sendo um só, ele não consegue fazer várias coisas bem feitas ao mesmo tempo. E aqui que está o erro de quem tenta diversificar demais e acaba não progredindo no seu negócio. Então, quando você entende que você está com um time bem montado, conseguindo desenvolver novos líderes, aí sim você já consegue ter braço para criar outros negócios dentro do mesmo negócio. Rufino, quando você iniciou a Simpla, eu percebi que foi um movimento muito legal, porque você transformou a sua base de audiência, o teu canal, em cliente. E eu percebo que muitos criadores de conteúdo que começaram junto com você não fizeram o mesmo movimento. E é uma questão muito interessante. Por que você decidiu transformar a sua base de audiência em clientes e como você pensou nisso? E na sua opinião, por que outros criadores de conteúdo que começaram junto com você não tiveram esse mesmo insight, essa mesma decisão que você teve? Legal. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu também não entendia que isso seria um negócio. Porém, quando eu entendi que o mercado estava evoluindo muito, o mercado financeiro estava crescendo muito, ainda está crescendo muito, né? Mas quando eu entendi isso, eu falei, cara, tem uma oportunidade grande aqui. Eu já tinha um background de empreendedor de negócios menores, com comércio físico e tudo mais. Mas eu entendi que aqui tinha um negócio que realmente poderia conquistar o Brasil inteiro, porque não o mundo, que é o que a gente está fazendo agora. Então, quando a gente iniciou, até me perdi aqui. A gente estava falando sobre a sua decisão de transformar a audiência em clientes, né? Transformar aquilo ali em empresa. Perfeito. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu entendi que isso poderia se transformar num negócio. A maior parte das pessoas vê isso de produção de conteúdo como uma brincadeira, como um hobby. Tô aqui, vou fazer um post no meu story. Eu entendia que aquilo era simplesmente uma forma de captar clientes.
Eu nunca fui o cara que quis aparecer, que quis me mostrar, mas eu entendi que era importante para o momento que nós vivemos hoje no Brasil. Então, as redes sociais, elas conquistaram uma parte tão relevante na vida das pessoas que se você, empresário, não estiver ali presente, você está desperdiçando o maior potencial de captação de cliente. E uma característica que eu percebo nesse contexto que você disse de captação de cliente é a constância. E é algo que talvez, enxergando de longe, é o que eu vejo sendo sua maior qualidade. Postar religiosamente, focar religiosamente naquilo que é seu objetivo. Por que você acha que a constância é um diferencial para você atingir uma empresa no patamar que a Simpla está hoje? E por que muitos empresários, na sua opinião, não conseguem ter essa constância que você tem? O que você tem de diferente assim das outras pessoas que produzem conteúdo, que mesmo tendo resultado ainda não para de produzir conteúdo? Isso é algo que a gente tem que ir renovando com o tempo, mas assim, a disciplina, na minha opinião, ela está ligada principalmente à sua motivação. Quando você tem um motivador forte, você tem que fazer aquilo para chegar lá. Então, se você quer ter um corpo legal, você tem um motivador forte para isso, aí você vai querer, não, então tenho que fazer dieta todo dia, tenho que treinar todo dia. Na empresa é a mesma coisa. Se você está ali só querendo uma rendinha extra, quando você chegar a aumentar a sua renda, você já vai relaxar. Agora, quando você entende que é algo que vai transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, a vida de milhares de pessoas que podem se tornar suas clientes, aí se torna um motivador maior e isso traz a ideia da consistência. Realmente foi um diferencial para mim. Eu tenho mais de 6 anos que eu produzo conteúdo todos os dias da minha vida. Você tem noção de quantos posts você já fez assim por baixo no Instagram? Cara, dá para olhar no Instagram. Eu olhei recentemente, acho que foram 30 mil. Nossa. Contando com stories e tudo mais. Isso em quanto tempo que a gente está falando? Em 5, 6 anos. Pessoal, 30 mil posts. Vocês têm noção do que... Eu acho que o pessoal não tem noção do que é 30 mil posts. Assim, ó, hoje a gente tem uma equipe muito grande que nos ajuda nessas postagens, né? Então, mas por muito tempo você esteve sozinho. Por muito tempo eu estive sozinho. Mas assim, ainda tendo a equipe, acaba que a forma que eu penso é relevante para atrair as pessoas que pensam parecido e que vão se interessar pela nossa empresa. Né? Então, se eu deixasse isso de lado, eu acredito que a gente não teria tantos clientes assim. Então eu continuo ainda tendo uma função essencial na produção de conteúdo, na triagem do conteúdo e produzo conteúdo mesmo, por exemplo, nos meus stories lá, na hora que vai fazer um vídeo do YouTube. Tem uma base pra gente seguir do tema que a equipe define, mas sou eu ali falando e transmitindo parte do meu conhecimento. Então hoje o meu papel de CEO é o que me demanda mais energia, mais tempo, porém eu não abro mão também de estar produzindo conteúdo, de estar participando disso, porque é a forma que eu ligo todo o nosso ecossistema no cliente final. Vou te fazer uma pergunta agora um pouco difícil. Se você tivesse que escolher entre ser o principal executivo da empresa ou ser o principal produtor de conteúdo, um dos dois, o que você ia escolher? Cara, essa é difícil mesmo, hein? Porque assim, ó, se for pensar pelo que eu gosto mais, eu gosto da parte de gestão. Eu sempre fui mais empresário do que comunicador. Legal, não parece, né, pra quem vê hoje, né? Assim, eu era o cara mais tímido da minha escola, eu não conseguia falar em público até meus 22 anos, 23, 24 anos talvez. Isso era um trauma muito grande pra mim. Eu comecei a curar isso justamente por conta da produção de conteúdo de investimentos, que era um assunto que eu dominava, que eu era apaixonado. E eu falei, tá, sobre isso aqui eu acho que eu consigo. Tô confortável, né? Foi onde eu fiquei confortável. E aí eu precisei me desenvolver porque eu entendi que essa era a oportunidade do momento. Do momento no mundo. As redes sociais crescendo, o marketing digital. Então, se eu não me desenvolvesse naquilo ali, talvez eu estaria travado até hoje e não teria conquistado nem 10% do que eu conquistei. Então, foi por uma necessidade. E Rufino, tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, que eu acredito que você já deve ter recebido. O mercado financeiro hoje ele é concentrado em grandes centros, né? São Paulo, Faria Lima ali principalmente, um pouco no Rio de Janeiro, um pouco no Sul, mas muito pouco no interior de Minas Gerais. E eu queria entender um pouco do racional, né? Eu queria que você respondesse um pouco como gestor agora, do porquê ter decidido ficar com a Simpla aqui em Juiz de Fora. Para quem não sabe, a gente fala de Juiz de Fora, que é uma cidade no interior de Minas, a poucos quilômetros do Rio, de São Paulo, é bem próximo, mas ainda assim não é o centro do mercado financeiro. Por que dessa decisão, né? Como que você teve o racional para tomar ela? Perfeito. Essa é uma pergunta que ela tem duas formas de ser respondida. Primeiro é a forma mais racional, que hoje nós temos um alcance muito grande online. Então, hoje, menos de 2% dos nossos clientes são aqui da cidade.
98% estão fora. A maior parte dos nossos clientes estão em São Paulo. Mais de 10% dos nossos clientes são de São Paulo, capital. E todo o resto é espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Então é uma concentração bem baixa, né? 10% em São Paulo, se a gente for parar para pensar, né? Exatamente, é muito diversificado. Então, isso é possível por conta do poder da internet. A gente soube trabalhar isso muito bem. Então, o presencial não é um limitador para a gente. Quando a gente entende isso, então estar numa cidade do interior acaba possibilitando também que você tenha custos mais baixos, que você tenha maior qualidade de vida, tanto sua quanto dos colaboradores. Então isso é também uma decisão estratégica. Se a gente pensar que aqui tem uma universidade federal, por exemplo, que forma jovens de qualidade todo ano e não tem empresas é um celeiro, para esses jovens irem. Então a gente contrata muito, a gente está contratando, está precisando contratar mais e essas mesmas pessoas de qualidade que acham que, não, mas para eu trabalhar numa grande empresa eu tenho que ir lá para São Paulo. Na Simpla Invest eles entendem que eles conseguem continuar morando aqui, mais próximo da família, dos amigos, tendo melhor qualidade de vida e ainda assim estar em uma das maiores empresas do Brasil. Agora, tem Agora, tem a resposta emocional também, que é o quê? Que aqui que é a minha família tá toda aqui, eu tenho mais qualidade de vida com as minhas filhas. Você acha que isso faz diferença para você performar melhor na empresa? Com certeza, com certeza. Eu vou trabalhar muito mais feliz, muito mais tranquilo. A gente entende já que é um movimento que a gente vai ter um escritório em São Paulo muito em breve. Quase que foi esse ano, a gente falou, não, vamos no ano que vem. Então vai ter um escritório lá também, mas eu acho que a sede nunca vai deixar de ser aqui, que é o coração da nossa empresa, o coração mineiro da Simpla Invest, sendo espalhado pelo Brasil inteiro. Legal. Eu aproveitar que você falou de produção de conteúdo, que eu queria abordar um assunto muito legal com você. Eu vejo que você faz muito o famoso timing post, que é aproveitar um momento ali de um assunto que está em alta, né, seja eleição, política, futebol, qualquer coisa, para fazer um post e gerar muito engajamento em cima daquilo. Eu queria entender, quem que está por trás disso? É você que cria? Você tem uma equipe por trás que pensa nisso o dia inteiro? As ideias são suas? Como que funcionam esses posts que você faz, que viralizam? Você já foi até cancelado no Twitter algumas vezes. Como é que é isso? Faz parte do jogo das redes sociais, né? Se a gente quiser... Inicialmente, eu queria só o quê? Fazer conteúdo de qualidade, que é o quê que eu pensava? O conteúdo técnico de investimentos. Não o topo de funil, né? Mas as pessoas não querem saber disso. Então, se eu ficava falando só disso, eu não atraía cliente, eu não atraía seguidores. Então, eu entendi que esse conteúdo técnico, ele fica dentro dos nossos produtos, dentro dos nossos serviços. Para expansão de base é necessário o topo de funil. Aí sim, aí você tem que falar dos assuntos que as pessoas estão acostumadas a falar, senão ela vai estar lá acompanhando fofoca, acompanhando o perfil de famoso e você não vai conseguir atingir ela. Então você tem que meio que se misturar ali. No brasileiro médio, né? É isso aí, você tem que se misturar com aquilo que a pessoa tá vendo no Instagram, porque aí ela vai se sentir atraída pelo seu negócio, seja por uma raiva, seja por uma coisa que ela concorda e que ela não tem coragem de falar. Um sentimento, né? Ela vai ter algum sentimento, vai falar, pô, vamos ver o que esse cara tá falando? Ela vai entrar lá, vai ver a vida. E de qualquer forma caiu no seu pixel, né? Então já isso era, aí, né? Entrou lá, aí a gente vai perseguir até o fim. Ah, legal. E agora, pra gente encerrar, eu queria que você comentasse um pouco a respeito da tua trajetória. Qual que foi o teu ganho financeiro? Porque assim, quando um jovem que está saindo da faculdade pensa em carreira, né? Ele pensa ali em tirar um salário fixo, ele pensa em fazer a carreira numa multinacional, numa empresa. Como que foi isso para você? Você sempre quis empreender? Quando você começou a empreender, você estava meio ferrado, você estava negativo, você já começou ganhando muito dinheiro? Como que foi isso aí na sua vida? Legal. Cara, empreender, para mim, veio de uma aptidão natural junto com a necessidade. Porque desde o início meu pai falava na minha cabeça, se você quer ter dinheiro, você não pode ser funcionário. Então eu cresci ouvindo isso. Não estou falando que é uma verdade absoluta. Tem muita gente que vai conseguir ter uma vida muito bem sucedida sendo sim funcionário. Agora, na minha cabeça aquilo era importante. Então a vida inteira eu fui treinado para isso, foi condicionado a isso. Tem gente que é treinado para o concurso, né? Se você quer ser alguém, tem que fazer um concurso, né? Você foi o contrário. Né? Exatamente. Então, mas isso me trouxe alguns problemas também. Quando eu estava ali encaixado, eu não me encaixava na faculdade, então na escola eu ia muito bem. Chegou na faculdade, já comecei a não entender muito bem porque eu estava fazendo aquilo. Se eu tentava pegar um estágio, por exemplo, eu nunca fui bom seguindo ordens de outras pessoas. Então isso foi me trazendo problemas também. Só que a necessidade veio depois que meu pai faleceu, com 20 anos de idade, eu precisei cuidar de virar homem, né? Vamos falar assim. Isso né? aí, eu precisei cuidar de toda a minha família financeiramente. Então, naquela época, eu trabalhava de Uber. Então, eu estava totalmente ferrado. Minha mãe ganhava um salário mínimo, a gente não tinha dinheiro. E aí, eu entendi, agora eu tenho que ir para o tudo ou nada. Eu preciso começar a empreender. E aí, eu fui começando a ter outros negócios. Esse negócio hoje no mercado financeiro não foi meu primeiro negócio. Eu tive outros negócios antes, alguns que deram muito errado, outros que começaram a dar certo. Quando esse primeiro, que era um comércio físico, começou a dar certo, existe até hoje, na verdade, mas eu não toco mais
o negócio. Quando ele começou a dar certo, eu comecei a ter mais tranquilidade financeira. Já tinha um salário legal, vamos falar assim? Já ganhava muito mais do que eu sonhava quando eu pensei em empreender. E aí, isso me possibilitou também a ter mais liberdade de pensar em outras coisas, tá? E se eu começasse agora a seguir minha paixão também de falar sobre investimentos? Será que eu conseguiria criar um outro negócio aqui? E aí que a Simpla Invest surgiu. Legal, Rufino, a gente sabe como empresário que o que muda o jogo de fato é o equity, né? Porque faturamento por si só é ego, né? A gente sabe que no DRE é a última linha que importa, quanto você gera de caixa e daquele caixa que você gera, quanto que aquele caixa vale num fluxo de caixa futuro trazido a valor presente, que nada mais é do que o equity. E quando que você entendeu de fato o que era equity, o que era valuation, de fato a construção de um negócio mesmo de forma madura? E qual que é, na tua opinião, o impacto disso no jeito que você toca o teu negócio hoje? Porque eu imagino que seja muito diferente, né? Sim, com certeza. Excelente pergunta, inclusive. Que muita gente talvez não vai nem entender. Mas assim, eu acredito que você pensar em equity tem o momento certo para isso. Quando você está no início da sua carreira empreendedora, você tem que pensar sim no caixa, porque é isso que vai deixar a empresa de pé, é isso que vai te manter motivado ali, e é o dinheiro no bolso que importa. Então, no início da construção da empresa, foi assim comigo, e tem que ser na vida de quem está começando também. Você tem que pensar em fazer dinheiro. É fazer dinheiro de maneira saudável, ou seja, não só gerar venda e receita, você tem que gerar lucro, então fazer isso de maneira eficiente. A partir de certo momento, você já vai estar com uma vida, com o negócio crescendo mais, aí você começa a caçar outros problemas para sua vida, mas que é o que vai conseguir te levar para um próximo nível muito maior do que esse de pensar no caixa, que é o jogo do equity. Que aí é você realmente conseguir estruturar uma empresa para que ela dependa o mínimo possível de você. Quanto menos ela depender de você... Ter executivos, uma gestão profissional, né? Não necessariamente executivos e uma gestão profissional, porque você como empreendedor é bem provável que você seja o principal executivo inicialmente, num certo estágio. Mas a maior questão é você já preparar desde o início a sua saída. Então, o jogo de construir equity, na minha opinião, é você criar uma empresa que ela consegue se autogerenciar, que ela consegue rodar sozinha. Quanto mais você conseguir isso, mais valiosa ela vai ser. Tanto no sentido dela não depender nem de você, nem de nenhuma outra pessoa, figura importante, mas também de ter a recorrência ali no cliente. Do cliente querer o seu serviço e querer renovar e ficar dependente do seu serviço de certa maneira, né? De tão bom que é o serviço. Quanto mais ele for renovando, maior vai ser o equity da sua empresa. Você acha que a engenharia teve um papel importante na tua cabeça, olhando para o lado de processos e para o lado de gestão? E o quanto você acha que isso impactou no teu papel como gestor hoje da Simpla? No meu caso, me ajudou muito no pensamento lógico, pensamento racional e solução de problemas. Isso aí, eu não tenho dúvida que você passar por uma faculdade de engenharia ajuda, né? Qualquer um que fez ou participou de uma faculdade de engenharia sabe o quanto é difícil, né? E, assim, empreender é difícil pra caramba, mas não se compara com uma prova de cálculo 2. Dá resiliência, né? Então, você passar por esse tipo de dificuldade te ajuda a treinar o seu cérebro. Não é o conhecimento específico que eu aprendi lá como engenheiro civil. Isso não ajuda quase nada no meu negócio. Agora, a forma que eu aprendi a pensar lá, com certeza me ajudou a chegar onde eu tô. Muito legal. E para a gente finalizar mesmo agora, para as pessoas que estão começando a empreender, que desejam um dia alcançar um negócio num patamar bacana, né, viver do próprio negócio, quanto que você acha que é uma expectativa salarial legal para esse tipo de pessoa? Como que foi ao longo dos anos, dentro das suas transições de negócio, as tuas expectativas salariais? Isso é legal. Pô, interessante essa pergunta. Eu acho que a expectativa salarial para um empreendedor, ela não tem limite. Então, é a sua mente que vai limitar. Mas realmente limita. Esse que é o maior problema. Se você está construindo um negócio para ganhar 5 mil por mês, provavelmente vai ser próximo disso que você vai ganhar se ele der certo. Agora, se você já pensa lá no futuro, não, eu quero ganhar 1 milhão por mês, 5 milhões, 10 milhões por mês, pode ser que você chegue lá. Pelo menos você não pode deixar ele se limitar. Então, eu também tinha minhas travas lá, como eu falei, quando eu estava lá trabalhando de Uber, meu sonho era ganhar 10 mil por mês, eu achava que era um negócio absurdo. E hoje 10 mil não ajuda muito não. Você pode falar pra gente quanto que é seu salário hoje? Só pro pessoal ter uma ideia, mais ou menos? Só pra galera Cara, saber. empreendedor não tem um salário específico, né? Então depende muito do negócio. Mas assim, a gente fatura algumas dezenas de milhões de reais aí por ano. Legal, bacana. Rufino, agora um bate-volta só pra gente encerrar. Você vai responder com sim ou não, tá? Você recomendaria alguma faculdade hoje pra quem... Se você tivesse um filho, cara, com 17 anos, você recomendaria faculdade pra ele?
Cara, se fosse uma pergunta assim, não, eu posso fazer, tenho que fazer faculdade? Eu falaria que não. Agora, não, Se tivesse que fazer, qual que você recomendaria? para entender qual é o caminho, a gente tem que entender qual que é o destino final. Então, o que você quer ser? O que você quer fazer? De acordo com o destino, aí sim a gente recomenda uma faculdade ou não. A faculdade, ela não é um impeditivo para você conquistar sucesso, de forma alguma. Por outro lado, estatisticamente comprovado que sim, ter ensino superior aumenta a média salarial da população. Então, não dá pra gente dizer também que a faculdade não é importante. Então, tem alguma correlação. Agora, se você já é uma pessoa que está decidida em ser empreendedor, que você já sabe o caminho que você quer percorrer, talvez não vai precisar uma faculdade. Tem muitos outros cursos mais rápidos e mais direcionados que talvez te ajudem melhor. Agora, entenda também que se você está numa faculdade, você pode extrair o melhor dela também. Não estou dizendo que a faculdade não foi importante para mim. Ela foi importante, como eu disse aqui. Por outro lado, o diploma não foi tão importante assim. Se eu tivesse terminado a faculdade no meio, eu tirei o diploma. Mas se eu tivesse parado no meio, talvez não teria feito tanta diferença. E dentro do seu mercado hoje, você considera a faculdade importante, né? Dentro do mercado financeiro, vamos dizer assim, não como empreendedor. Boa. Existem algumas posições no mercado financeiro que exigem o ensino superior. Então, as posições melhores remuneradas no mercado financeiro, ser um analista, por exemplo, ser um consultor financeiro, são as pessoas que mais ganham dinheiro lá na nossa empresa. Então, para você seguir uma dessas profissões, você tem que ter ensino superior. Então, olha aí como é que é importante. Agora, qual faculdade que é importante? Na nossa empresa, a gente nem olha isso. A gente consegue perceber que existe uma tendência de pessoas que fizeram melhores faculdades de performarem melhor, mas não é impeditivo. Nós temos excelentes profissionais que não fizeram faculdade e que fazem um curso mais básico ali só para poder ter a certificação e que performam melhor do que outros que têm boas faculdades. Então, falando como alguém que contrata, você não acha que uma faculdade X ou Y é determinante para o sucesso profissional da pessoa? Não, determinante de forma alguma. Pode ajudar, mas dependendo da posição pode ajudar, mas não é determinante. E agora, para a gente acabar mesmo, uma opinião, né, um conselho, na verdade, que você daria para quem está começando a empreender hoje, né, do nada, cara, do zero, a pessoa que está saindo ali da faculdade, às vezes não tem um apoio, não tem capital para começar um negócio. Assim, imagino que você já teve nessa situação. Então, acho que é até um conselho para você de alguns anos atrás, né? O que você falaria para essa pessoa se você tivesse um minuto ali com ela? O que você recomendaria para ela? Ó, sobre o capital, eu acho até melhor você não ter capital para começar. Pelas histórias empreendedoras que eu vejo, a chance, pro seu primeiro negócio, é claro, pro seu primeiro negócio, ele dá errado, a chance é muito maior se você tiver um dinheirão para investir. Quando você não tem capital, você começa a pensar de maneira mais criativa como gerar dinheiro. E um negócio que gera dinheiro desde o início é um negócio bem sucedido. A chance de ser bem sucedido é melhor. Né? É isso aí. Então, assim, foi assim comigo e eu acredito que esse não é um impeditivo, você pode tirar isso da sua cabeça. Agora, o que é mais importante para um empreendedor que está começando é você saber exatamente qual é o seu propósito em criar aquele negócio. Propósito não é aquele papo de coach, eu quero transformar o mundo. Não, fala a verdade com você. É ganhar dinheiro mesmo? É para você ter aquele carrão importado na garagem ou é para transformar a vida da sua família? Independente de qual seja esse propósito, é importante você ter ele claro. Se for um propósito claro que você vai ter motivação para perseguir, todo o resto vai ser só um detalhe, você vai conseguir. Show, valeu, cara. Valeu!